Olá, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao canal Mary Tejidos. Eu sou a Mary e é um prazer para mim compartilhar com vocês mais uma aula. No dia de hoje, eu trago para vocês um projeto lindo. É o passo a passo detalhado desta bolsa tipo mochila. Olhem que lindo! Todos os detalhes e acabamentos do ponto. Vamos trabalhar com pontos bem básicos e simples para vocês. É uma bolsa linda, com um resultado bem artesanal, bastante espaçosa e, pelo tamanho, é muito econômica. Te convido a me acompanhar até o final da aula. Que aproveite o processo e coloque em prática. Se for assim, não esqueça de me dar um joinha e deixar um comentário como forma de agradecimento. Agora vamos para a lista de materiais e depois para o passo a passo. Esses são os materiais com os quais vamos trabalhar. Tenho tesoura, agulha de tricô de 3 milímetros. Essa é para esconder os fios. Agulha de tricô de 5,5 milímetros. Essa será a nossa agulha principal. Fita métrica, 2 mosquetões médios. 2 argolas mosquetão de 2 centímetros de diâmetro. Um mosquetão pequeno para a borla. 2 ponteiras. Uma placa personalizada com o nome do canal. Essa é opcional. Um broche de sapinho, este, de largura, tem 4,5 centímetros. Vou estar trabalhando com 750 gramas de trapilho. Este é um trapilho premium, tipo pluma, com um fio de 3 centímetros de largura. É muito leve e macio na hora de tecer. Cada disco vem com 250 gramas. E na descrição do vídeo vou deixar a quantidade exata de material que vou estar usando neste projeto. Vamos começar trabalhando a base da bolsa. Essa vai ser a base mais simples do mundo, feita com ponto baixo. Se vocês quiserem, também podem substituir essa base por uma base de couro, ou também podem fazer a base ovalada com aumentos. Fazemos um nó corrediço. E vamos tecer 10 correntinhas. Temos a laçadinha na agulha, damos uma laçada e deslizamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer uma correntinha adicional e essa vai ser o nosso ponto de altura. Vamos começar agora na primeira carreira e vamos fazer isso na parte de trás da correntinha, onde estão as alcinhas. Passamos a agulha por baixo da segunda alcinha. Aqui. Passamos a agulha. Pegamos a laçada. E fazemos um ponto baixo. Passamos a agulha por baixo da próxima alça. Pegamos a laçada. Damos altura até o nível da argolinha que está na agulha. Pegamos a laçada novamente e passamos pelas duas. Dessa forma, estamos fazendo os pontos baixos. Vamos trabalhar um embaixo de cada alcinha. Vamos fazer o último ponto. Passamos a agulha sob a alcinha. Pegamos a laçada. Temos duas. Pegamos a laçada novamente. E fechamos o ponto. Finalizamos a primeira volta com 10 pontos. E ela tem um comprimento de 10 centímetros. Fazemos uma correntinha de subida. E vamos aproveitar para ir escondendo o fio que sobrou. Ajustamos esse nó. E passamos o fio por baixo da primeira correntinha e por baixo do fio deste lado, assim vocês devem passar a agulha. Pegue o fio, levem-no para cima. E aqui vamos esconder o fio na parte de baixo dos pontos. Viramos a peça, vamos trabalhar ponto baixo, passando a agulha por baixo da correntinha completa.
começando na segunda, porque essa primeira é o nosso corrente de subida. Então, passamos a agulha por baixo da segunda correntinha. Laçamos o fio, puxamos a laçada até a altura da alcinha que está na agulha. Laçamos o fio e passamos pelas duas. Inserimos a agulha sob a próxima correntinha. Laçamos o fio, puxamos a laçada e aqui fazemos o ponto. Passamos a agulha por baixo da próxima. Vamos fazer aqui o último ponto. Temos 2. Laçamos o fio e fechamos. Finalizamos assim a volta número 2. A mesma quantidade de pontos. 10 pontos baixos. Fazemos uma correntinha de altura e viramos a peça. Trabalhamos aqui a terceira carreira, repetindo o mesmo processo, passando as agulhas por baixo da segunda correntinha. Laçamos o fio e fazemos um ponto debaixo da próxima. Vamos fazer o último ponto. Damos altura, laçamos o fio e fechamos. Fazemos uma correntinha de altura. E aqui já finalizamos a terceira carreira. Olha como os pontos ficam. Veja que estão bem ajustadinhos, bem firmes e não há fresta entre eles. Se você está fazendo crochê e vê que eles ficam muito separados, muito frouxos, tente ajustar mais o ponto ou mudar para uma agulha menor. Eu vou continuar trabalhando dessa forma, repetindo as carreiras com ponto baixo até chegar à altura desejada. Já terminei as carreiras e olha como ficam os pontos. Todos bem bonitos, bem organizados e olha que não passa luz entre eles. Ficaram bem ajustadinhos. Aqui eu fiz um total de 18 carreiras. Como você vai identificá-las? Nós nos posicionamos aqui onde estão os relevinhos. Esta é a primeira. Olha aqui onde está o ponto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se você quiser a peça um pouquinho mais alta, você continua fazendo as carreiras até chegar à altura desejada. E se você quiser que ela fique um pouquinho mais larga. No início, você faz mais correntinhas. Vamos continuar trabalhando agora a borda, ao redor da peça. Para já dar o acabamento final, vamos nos posicionar no último ponto e neste vamos trabalhar aumentos. Inserimos a agulha neste espaço, onde já há um ponto. Vamos fazer 2 pontos para completar 3, ou seja, para já dar a forma ovalada à nossa base. Passamos a agulha, pegamos a linha e fazemos aqui o segundo ponto. Passamos a agulha novamente e completamos o terceiro ponto. Olhem só como a peça já está ficando. Vamos trabalhar agora os pontos deste lado. Passamos a agulha por baixo desta alça e daqui está na parte de trás. Aqui fazemos ponto baixo. Aqui embaixo da lombadinha fazemos o próximo. Embaixo da primeira e da segunda alça, embaixo da lombadinha. Aqui, passamos a agulha. Realizamos o primeiro ponto, embaixo da lombadinha. Embaixo da alça.
Vamos fazer o último ponto. Vejam que está em cima da lombadinha. Finalizamos os pontos deste lado com um total de 16 pontos. Depois do aumento, agora vamos trabalhar o aumento deste lado e vamos fazê-lo no primeiro ponto. Deste lado, aqui neste. Passamos a agulha e fazemos o primeiro ponto. Passamos a agulha novamente. Fazemos o segundo ponto. E aqui fazemos agora o terceiro ponto. Olhem como fica a borda. Vamos trabalhar agora ponto baixo. Embaixo de cada correntinha, até chegar nesta última, onde vamos fazer o aumento. Vamos fazer o último ponto. Aqui vamos fazer o aumento triplo. E deste lado, eu já completei 8 pontos baixos depois do aumento. Trabalhamos aqui. Fazemos o primeiro ponto. Passamos a agulha novamente. E fazemos o segundo ponto. Passamos a agulha novamente. E completamos aqui o terceiro ponto. Olhem, assim ficou o canto deste lado. Vamos trabalhar agora ponto baixo, como fizemos aqui. Precisamos trabalhar aqui sobre a primeira lombadinha. Pegando essa alça e a alça que está na parte de trás. Aqui embaixo da lombadinha, embaixo dessas duas alças, passamos a agulha. Damos altura até o nível da orelhinha que está na agulha de crochê. Laçamos o fio e fechamos. Passamos a agulha por baixo da próxima lombadinha. Por baixo das duas alcinhas. Vejam que é o mesmo processo que fizemos do outro lado. Vamos trabalhar agora o último aumento e vejam que neste ponto já temos o primeiro. Olhem aqui. Aqui está o primeiro ponto. Dentro deste espaço, vamos fazer mais um ponto e o terceiro será formado no momento de fechar a volta. Passamos a agulha e fazemos aqui o ponto. Então vamos fechar. Cortamos o fio. Vamos passar a agulha por baixo da primeira correntinha. De trás para frente. Colocamos o fio reservado e levamos para trás. Aqui ajeitamos muito bem. Pegamos o fio e vamos passar pelo centro da última correntinha. De trás para frente, passando a agulha também por essa alcinha. Pegamos o fio e levamos para trás. Ajustamos muito bem para que a correntinha fique do mesmo tamanho das demais. Agora vamos esconder a ponta restante do fio, na parte de baixo dos pontos.
Escondemos a ponta do fio. Aqui na parte de baixo, vocês vão colocar um pinguinho de silicone ou podem fazer um pontinho de costura simples, para que o fio não se solte. Cortamos o excesso e escondemos a pontinha. Ajeitamos muito bem. E dessa forma, vocês vão esconder todos os fios soltos neste projeto. Já temos a base pronta. Trabalhamos ao redor da peça, um total de 60 pontos. Vejam como fica a estrutura e a firmeza da base. Vou passar as medidas para vocês. De comprimento, finalizou com 21 centímetros e de largura com 12,5 centímetros. Vamos começar o corpo da bolsa. Vamos trabalhar essa parte com pontos baixos, simples, mas vamos pegar a alça de uma forma diferente, para que o ponto não fique com formato de V, mas sim que tenha formato de X. Essa é uma variação do ponto baixo, mas o resultado fica muito bonito. E além disso, é muito simples de fazer. Aqui temos a peça com os pontos do lado direito. Vamos dobrar desta forma, deixando os pontos do avesso para cima. E vamos começar o trabalho em qualquer um dos pontos que vocês quiserem. Eu vou começar aqui nos pontos da lateral. Então, o que vamos fazer? Vamos passar a agulha no centro da correntinha, pegando o fio de cima, e também por baixo da alça, que fica na parte de trás. Então, trabalhamos o ponto no centro da correntinha e por baixo de cada alça, porque estamos pegando as alças para dar mais firmeza e estrutura a essa primeira carreira. Passamos a agulha no centro da correntinha e na alça que está atrás. Pegamos o fio, deixando um pedacinho para esconder embaixo dos pontos. Aqui, vejam como vão pegar o fio. Normalmente se faz de trás para frente. Mas vamos fazer agora da frente para trás, assim. Damos altura, temos uma orelhinha na agulha de crochê, laçamos o fio e fechamos. Aqui eu explico novamente. Passamos a agulha no centro da correntinha e por trás, por baixo da lombadinha. Não vamos pegar o fio de trás para frente, mas sim da frente para trás, assim. Damos altura até o nível da orelhinha que está na agulha. Laçamos o fio e passamos pelas duas. Agora a diferença não é tão visível, mas à medida que formos subindo a peça, vocês vão ver como o ponto fica diferente. Passe a agulha pelo centro da correntinha. E por trás. Pegue a laçada, não desse jeito, mas assim. Sempre mantenha a altura no nível da orelhinha que está na agulha, e isso é muito importante, porque isso vai permitir que todos os pontos fiquem do mesmo tamanho. Peguem a laçada e fechem. Passem pelo centro da próxima. Olhem, aqui nos aumentos trabalhamos um ponto embaixo de cada um. Assim vocês vão vendo os pontos. Vamos continuar trabalhando um ponto no centro de cada correntinha, por toda a borda da peça, até chegar a este último. Fazemos o último ponto, passamos pelo centro e por baixo da alça de trás. Pegamos a laçada, não para frente,
mas da frente para trás. Damos altura até o nível da orelhinha que está na agulha. Pegamos a laçada e fechamos o ponto. Finalizamos essa primeira carreira e aqui vocês vão notar que a peça vai começar a enrolar, ou seja, vai começar a subir. Olhem como vai ficando. Finalizamos esta primeira volta com 60 pontos, a mesma quantidade de pontos com que finalizamos a última volta da base. Lembrem-se que de agora em diante não vamos trabalhar nenhum tipo de aumento. Vamos fazer um ponto embaixo de cada um até chegar à altura desejada. Vamos fazer agora o fechamento desta carreira. Vamos levantar essa orelhinha. E passamos a agulha por baixo da primeira correntinha completa, de trás para frente. Colocamos a orelhinha reservada e levamos para trás. Dessa forma, vamos fazer o fechamento em todas as voltas. Olhem como fica. Vamos abrir agora a próxima. Ajustamos um pouco a orelhinha. E passamos a agulha na linha que levamos para trás, aqui. Como vamos trabalhar pontos baixos, vai passar por baixo de cada correntinha. Aqui sim, vamos pegar a correntinha completa, passamos por baixo desse fio. Colocamos a orelhinha reservada na agulha. E ajustamos muito bem, até que esse fio fique do mesmo tamanho das outras correntinhas. Aqui vamos pegar o fio como temos feito, não de trás para frente, mas sim da frente para trás, assim. Damos altura e fazemos aqui o primeiro ponto. Acomodamos muito bem. Passamos a agulha por baixo da próxima correntinha. Aqui. Veja que é no meio dos dois pontos. Laçamos o fio dessa forma. Damos altura, temos duas. Laçamos o fio e fechamos. Passamos por baixo da próxima. Damos altura ao nível da orelhinha que está na agulha. Laçamos o fio e fechamos. Vamos fazer o último ponto. Damos altura a essa orelhinha e fazemos o fechamento. Veja que é o mesmo fechamento que vamos fazer em todas as voltas. Finalizamos assim essa segunda volta. E veja que aqui já dá para ver muito bem a forma do ponto, veja como fica. Vamos abrir agora a terceira volta. Passe a agulha por baixo do fio que você levou para trás. Coloque a argolinha reservada na agulha e ajuste aqui. Vocês devem fazer isso muito bem até verem que o fio está do tamanho dos outros pontos. Ou seja, para que fique bem disfarçado. Façam o primeiro ponto. Dão altura. Passam por baixo da próxima e continuam trabalhando o ponto baixo. Conforme subirem, verão pontos ainda mais bonitos. Eu gosto desse porque deixa um acabamento melhor na peça. Dá um pouquinho mais de estrutura e não deixa aqueles espaços vazados
que o outro ponto deixa. Completei a terceira volta. Agora vamos fazer o fechamento. E vejam como os pontos já vão aparecendo. Sempre que terminarem uma volta, tentem ir ajeitando-a, organizando-a para que os pontos fiquem uniformes. Tentem sempre dar a altura a todos os pontos da mesma forma, no nível da argolinha que está na agulha. E usem a mesma tensão para que a peça não vá se fechando. Vamos fazer o fechamento da volta. Abrimos. Vão abrir todas as voltas da mesma forma. Não vão pegar dessa forma, mas sim assim. Façam aqui o primeiro ponto. E continuam trabalhando um ponto embaixo de cada correntinha. Completam esta volta aqui, façam o fechamento e iniciem a próxima. Dessa forma, vamos trabalhar o corpo da bolsa. Seguirei trabalhando as carreiras até atingir a altura desejada. E já mostro para vocês como vamos continuar. Já completei a altura da bolsa. Olhem como a peça ficou, como ficaram os pontos, bem organizados, e a bolsa ficou muito bem estruturada. Aqui eu fiz um total de 20 voltas. Como você vai identificá-las? Você vai se posicionar no primeiro ponto, dá para ver daqui. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se você quiser fazer a peça um pouquinho mais alta, você continua trabalhando as carreiras de ponto baixo até chegar à altura desejada. Vou te mostrar como a bolsa é espaçosa por dentro. Olha como ela é ampla. Olha também a base. É uma base simples. E olha como ela fica firme e estruturada. E como ela dá esse toque ao corpo da bolsa. Olha que lindo! Vou te passar as medidas. De altura, terminou com 22 centímetros. De largura, 25 centímetros. Vamos nos posicionar no último ponto. Antes de continuar, quero explicar como você vai adicionar um fio, caso tenha acabado o fio com o qual está trabalhando. Aqui eu te explico soltando esses pontinhos. E vamos supor que aqui já acabou o fio para mim. Fiquei com uma laçada na agulha de crochê. Vou trabalhar com esse tom, para que você veja com mais clareza. Passamos o fio, deixando um pedacinho para esconder embaixo dos pontos. Colocamos aqui na parte de trás, passamos a agulha por baixo da correntinha. Realizamos o mesmo processo, aqui trabalhando ponto baixo. Embaixo da próxima correntinha, aqui na parte de trás, vão ficar 2 fios. Você vai esconder esse excesso na parte de baixo desses pontos. E deste lado, olha que aqui você já está dividindo as 2 extremidades. Um de um lado e o outro para o outro lado. Por quê? Porque não queremos esconder os 2 fios juntos para não criar um volume de um lado só. Então dividimos as 2 e assim você vai ver que a transição do fio vai ficar muito menos perceptível. Então aqui aproveitamos para ir escondendo essa. E assim, você vai continuar trabalhando com o fio novo. Olha como fica. Na parte interna, essa fica escondida e não aparece. E caso você queira trabalhar a peça com 2 ou 3 tonalidades diferentes, o que você deve fazer é cortar o fio, fazer o fechamento simulando a correntinha e abrir novamente com o tom que você quiser adicionar. Agora vamos fazer o fechamento desta última carreira. Cortamos o fio. Puxamos. E aqui vamos simular uma correntinha, passando a agulha por baixo da correntinha completa, de trás para frente.
Levamos o fio para trás, passamos pelo centro da última correntinha, passando também por baixo da alcinha de trás, aqui. Pegamos o fio e passamos para trás. Veja que aqui já simulamos uma correntinha. Vamos ajustá-la para que fique do mesmo tamanho das outras. Assim. Vamos esconder essa ponta de fio embaixo dos pontos, como expliquei na anterior. Para fazer o cordão, vamos cortar um fio de 2 metros. Dobramos ao meio e cortamos nesta extremidade. Esticamos e organizamos muito bem o fio. Pegamos as 2 extremidades e vamos enrolando desse jeito. E à medida que continuarem girando o fio, vocês vão perceber que ele enrola desse jeito. Juntem as 2 pontas sem soltá-las. E aqui vocês esticam bem o fio. Vocês vão deixar que ele mesmo vá se acomodando. Olhem como vai ficando. Vejam como o cordão já está ficando. Aqui podemos fazer um nó, enquanto colocamos na mochila. Aqui deste lado, para colocar o cordão, vamos ajeitar nossa peça. Eu gosto de fazer contando as correntinhas. Aqui, finalizamos com um total de 60 correntinhas. Pegamos a peça e dividimos em 2. Dessa forma, deixando em cada extremidade 30 pontos. Então, contamos que deste ponto até este ponto, tenham 30 e coloquem um marcador. Coloquei os marcadores e também aproveitei para colocar estes. Vou explicar em que ponto eu fiz isso. Contei 7 pontos depois deste marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aqui coloquei o próximo marcador. Deste lado, contei 7 pontos para dentro. Colocando aqui o marcador. E aqui ficaram 16 pontos livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Desse lado, repeti o mesmo processo, contei 7 pontos. Coloquei o marcador, deixei 16 pontos. Coloquei o próximo marcador e aqui deixei 7 pontos. Já tendo os pontos bem posicionados, vamos dar forma à bolsa. Pegamos esta extremidade e levamos para dentro, deixando aqui os cantos onde estão os marcadores. Aqui. Esse processo também pode ser feito sem contar os pontos. Mas eu gosto de contar, porque sinto que assim fico mais precisa. Então, vejam que aqui vai ficar a mesma quantidade de pontos, de um lado e do outro. Para colocar o cordão, contei 6 pontos depois do marcador do canto para dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na primeira carreira, olhem aqui onde está o ponto. Aqui embaixo, vamos passar o marcador. Deste lado, também deixei 6 pontos, depois do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui embaixo vai sair o cordão, então passamos. Vai sair deste lado 2 pontos antes do marcador, aqui embaixo. E vou inserir novamente 2 pontos depois do marcador, aqui. Aqui, na parte de trás, vou contar 5 pontos depois do marcador. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Puxo o fio. Conto 5 pontos deste lado. 1, 2, 3, 4, 5.
Desse lado, repita o processo. 2 pontos antes. E levo para trás, 2 pontos depois. Tiro deste lado, aqui onde está o marcador. Assim ficou o cordão. Eu gosto desse jeito porque me garante que todos os lados fiquem com a mesma quantidade de pontos. Vou mostrar para vocês como fica na hora de fazer o fechamento. Vejam que as extremidades ficam iguais. Agora vamos colocar as ponteiras. Passamos o fio pelo espaço pequeno. Vejam que este é um pouco maior. Deve entrar deste lado. Vamos cortar esta ponta. E aqui, sem soltar, vamos fazer um nozinho. Cortamos as pontas. E puxamos bem forte. Assim deve ficar. Vamos repetir esse processo deste lado. Assim ficaram as pontinhas. Vamos fazer aqui o nozinho. Vejam que retiramos todos os marcadores, menos esses 2, porque aí vamos trabalhar agora a aba. Então vejam como está ficando aqui. Olhem que lindo! Fazemos ponto baixíssimo. E trabalhamos 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14. Fazemos mais uma, que é o nosso ponto de altura, para um total de 15 correntinhas. Vamos trabalhar a primeira carreira. Vamos fazer isso com pontos baixos. Viramos a correntinha e vamos trabalhar atrás, onde estão as alcinhas. Passamos a agulha por baixo da segunda alcinha de trás, porque a primeira é o nosso ponto de altura. Aqui vamos fazer os pontos. Um embaixo de cada alcinha de trás, até chegar aqui no último. Passamos a agulha por baixo da segunda alcinha de trás. Sempre damos altura no nível da orelhinha que está na agulha de crochê. Laçamos o fio e fechamos o ponto. Passamos por baixo da próxima lombadinha e fazemos um ponto baixo. Continuamos trabalhando o ponto baixo, até chegar ao último. Vamos fazer o último ponto. Finalizamos a primeira volta com 14 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fazemos uma correntinha de subida e viramos a peça. Agora vamos trabalhar o padrão de pontos com o qual vamos fazer a tampa. E esse vai ser um ponto fantasia, onde estaremos trabalhando com ponto baixo e ponto alongado ou ponto solto. Então vamos combinar ponto baixo e ponto solto. Vou mostrar para vocês como vamos fazer o processo. Então quero que prestem bastante atenção. Começamos fazendo o primeiro ponto, que vai ser um ponto baixo, passando a agulha. Na segunda correntinha, essa primeira é o nosso correntinha de subida, e em nenhuma carreira vamos contar ela. Então sempre vai ficar esse ponto. E vamos começar a trabalhar na segunda correntinha. Aqui vamos fazer ponto baixo. E na parte de baixo,
Aqui onde está o ponto baixíssimo, aqui é a base do ponto. Vamos fazer o ponto frouxo. Começamos embaixo da segunda correntinha, fazemos um ponto baixo. E o ponto alongado, vamos trabalhar bem embaixo, onde eu mostrei para vocês que está o ponto baixíssimo, ali nesse espaço. Que vocês devem levar em conta que ao fazer o ponto alto, ele vai ficar nesse espaço. Aqui nesse ponto, isso significa que o próximo ponto baixo vamos fazer na próxima correntinha. Porque vai se intercalando esses dois pontos. Começamos com ponto baixo, ponto alto, segue ponto baixo e novamente ponto alto. Isso é para que vocês lembrem que sempre devem deixar essa correntinha livre e trabalhar o ponto baixo na próxima. Fazemos o ponto alto, passamos aqui onde está o nó deslizante. Pegamos a linha, tentando sempre mantê-la bem organizada e com a abertura voltada para cima. Damos altura ao nível da orelhinha que está na agulha e veja que desse lado já fica bem organizada. Colocamos a linha novamente e vamos passar por essas duas orelhinhas. Aqui nós fizemos o fechamento do ponto e olha como eu te disse, que este ponto fino ocupou o ponto seguinte. Então estaríamos trabalhando o ponto baixo na terceira correntinha. 1, 2 e 3, fazemos aqui um ponto baixo. E o ponto frouxo fica exatamente abaixo do ponto baixo. Olha, aqui. Aqui. Sempre vai estar embaixo. Você deve se guiar dessa forma, sempre embaixo do ponto baixo. É aí que será feito o ponto frouxo. Quer dizer que aqui vai ficar um ponto de espaço. E damos altura na altura da orelhinha que está na agulha, sempre ajeitando bem o fio. Fechamos o ponto. E o ponto seguinte. Olha, aqui quem ocupa é este. Aqui deste lado nós trabalhamos. Ponto baixo, deixamos essa correntinha sem trabalhar, porque essa é ocupada pelo ponto alto. Passamos para a próxima. Fazemos ponto baixo. Ponto logo abaixo, deixando uma correntinha entre os dois pontos. Isso significa que aqui vamos fazer o ponto alto. Acomodamos muito bem. Deixamos essa correntinha e trabalhamos na próxima. Olhem, fazemos ponto baixo. E bem embaixo, fazemos o ponto frouxo. Olhem como fica a correntinha. Trabalhamos nesse ponto baixo. E embaixo, ponto frouxo. Olhem que ponto frouxo.
deixe uma correntinha livre, ponto frouxo, deixe uma correntinha livre. Aqui em cima, ponto baixo, ponto frouxo, ponto baixo, ponto frouxo. Fomos intercalando esses dois pontos, seguindo a sequência. Desse lado, deixamos o próximo ponto livre, porque este já está ocupado. O ponto frouxo, no próximo fazemos um ponto baixo. E embaixo do ponto, fazemos o próximo. Damos aqui a altura e fechamos. Pulamos uma correntinha, trabalhamos no próximo ponto baixo. E aqui vamos fazer o último ponto alto. Bem embaixo, aqui, vejam que essa correntinha deve ficar no meio dos dois. Isso significa que aqui fazemos o ponto. Laçamos o fio e fechamos. Aqui nesta extremidade, aqui, nesta última correntinha, sempre vamos fazer um ponto para ir nivelando a subida. Então, aqui trabalhamos um ponto. Este é ponto baixo. Quer dizer que começamos com ponto baixo e finalizamos com ponto baixo. Isso nos dá um total de 15 pontos. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quer dizer que a partir da segunda carreira, já não estaríamos trabalhando com 14 pontos, e sim com 15 pontos. Isso é para que vocês levem em consideração. Fazemos aqui uma correntinha de altura e viramos o trabalho. Quero que prestem bastante atenção aqui, pois pode parecer confuso. Mas eu vou explicar para vocês bem detalhadamente para que vocês saibam onde vão continuar o processo. Sempre vamos fazer ponto baixo na segunda correntinha. Lembrem-se, começamos com ponto baixo. E bem embaixo, vocês vão colocar a agulha dessa forma, assim. Sempre que fizerem o ponto baixo, para se guiarem de onde vão fazer o ponto alongado, a agulha vocês colocam dessa forma. Por quê? Porque bem embaixo, vocês vão fazer o ponto. Então, vejam que aqui, embaixo, está um espaço aqui. E se girarem a peça, na parte de trás, vão ver ponto baixo. Olhem aqui, ponto baixo. Aqui, ponto baixo. Aqui, ponto baixo. Quer dizer que nesses pontos é onde será feito o ponto alongado na próxima carreira. Vocês vão passar a agulha bem por baixo e deve sair aqui. Aí, então olhem. Passamos a agulha bem por baixo. Olhem nesse espaço. E sai aqui, na base do ponto baixo anterior. Ajustam o fio e dão altura. Pegam o fio e fecham o ponto. Pulam aqui na segunda correntinha e na terceira fazem um ponto baixo. Agora vocês vão trabalhar o ponto alongado, posicionam a agulha dessa forma e vocês vão perceber que está exatamente nesse espaço. Passam a agulha e aqui ela vai sair bem embaixo do ponto na parte de trás. Olhem, aqui onde está o ponto. Pegam a linha
dão altura e fazem o ponto. Contam 1 e na segunda fazem ponto baixo. Bem embaixo, nesse espaço, passem a agulha e ela sai aqui na parte de baixo do ponto. Fecha. E fazem o ponto seguinte. Ajustam a agulha para que saia por baixo do ponto que está na parte de trás. Então, para ter certeza, sempre olhem para trás e certifiquem-se de que saia por baixo do ponto baixo. Contam 1 e no segundo, novamente repetem com ponto baixo. Ajustam o fio. Fazem o próximo ponto. Aqui já fazemos o último ponto. Olha aqui onde fica. Este aqui é ponto baixo, porque esse já seria o último ponto frouxo. Então, em cada volta estamos fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E estamos trabalhando 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fazemos aqui ponto baixo, corrente de subida e viramos a peça. Assim o padrão vai aparecendo. Parece complicado, mas na verdade é bem simples. Olhem como fica bonito. O segredo é organizar muito bem o fio para que fique assim. Então, vejam que aqui podemos ver o ponto alongado, ponto baixo, ponto alongado, ponto baixo. Neste ponto baixo, vocês podem identificá-los aqui, 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 aqui é onde vocês vão fazer o ponto longo na próxima volta. Quer dizer que aqui a gente vira a peça, trabalhamos ponto baixo na segunda correntinha. E bem embaixo, passem a agulha, vejam que ela sai aqui, embaixo do último ponto, aqui. Dê sempre a altura no nível da orelhinha que está na agulha, porque isso vai permitir que vocês tenham o ponto alongado, todos do mesmo tamanho. Então aqui, sempre nessa altura, façam uma laçada e fechem o ponto. Contam 1, 2. Na segunda, repitam novamente ponto baixo. E posicionam a agulha para passar por baixo deste ponto aqui. Ajustam o fio
e fazem o ponto ali. Fecha. Contamos no segundo. E agora fazemos ponto longo. Fazemos o último ponto e este é ponto baixo. Abrem essa abertura e finalizamos aqui a terceira volta. Olhem como o padrão vai ficando. Vejam que bonito. Espero que tenha ficado bem claro o processo até aqui. Girem a peça e continuem na segunda, ponto baixo. Logo abaixo, façam ponto longo. Vou continuar trabalhando as carreiras, fazendo esse mesmo padrão até chegar à altura desejada. Termino e continuamos o processo. Já completei as voltas e olha como fica o padrão de pontos. Bem entrelaçados, olha, que bonito. Na parte de trás, os fios ficaram bem organizados e todos do mesmo tamanho. Vou te explicar como você deve identificar cada volta. Nós nos posicionamos aqui onde dá para ver os pontos baixos, esta é a primeira. E a partir daí, você vai contar em forma de zigue-zague. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De altura, tem 17 centímetros. De largura, tem 16 centímetros. Vamos começar a carreira de ponto baixo. Vamos fazer ela aqui em toda a borda para dar um acabamento melhor. Vamos nos posicionar aqui no último ponto da carreira. Vejam que aqui finalizamos com ponto baixo. Neste espaço, vamos fazer um aumento, trabalhando 2 pontos para completar o aumento triplo. Ou seja, 3 pontos dentro desse mesmo ponto, mas vejam que aqui já temos 1. O próximo ponto, vamos trabalhar embaixo de todas essas alças, passando a agulha aqui neste espaço. O próximo, embaixo da lombadinha. Próximo. Olhem aqui, onde dá para ver esse espaço. Ali, embaixo de todas as alças. Embaixo da lombadinha. Começamos fazendo os 2 pontos. 2. Olhem, isso é para dar um melhor acabamento nesse canto. Vejam como fica. Fazemos o próximo ponto aqui. O próximo embaixo da lombadinha. O próximo embaixo de todos os fios. Vejam que aqui sempre vai dar para ver o espaço.
embaixo da lombadinha. Realizamos. Aqui o último ponto. Completamos os pontos deste lado, realizando um total de 13 pontos após o aumento. Vamos fazer um ponto embaixo de cada correntinha e aqui na inicial vamos trabalhar o aumento, assim como aqui na última também vamos fazer o aumento. Essa parte é a que vai ficar aqui embaixo, onde vai ficar o fecho. Então, aqui nesses pontos, vamos fazer um aumento, não de 3 pontos, mas de 2 pontos, ou seja, um aumento duplo. Passamos a agulha por baixo desta correntinha e fazemos aqui o primeiro ponto. Passamos novamente, damos altura e fazemos o segundo. Passamos por baixo da próxima correntinha, damos altura e fazemos o ponto. Assim vai ficando. Fazemos o aumento de 2 pontos para não deixar essa borda tão marcada, mas sim para que fique um pouco mais ovalada. Então aqui, continuamos trabalhando um ponto baixo, embaixo de cada correntinha, até chegar nesta última, onde faremos o próximo aumento. Complete os pontos fazendo 12 depois do aumento. Repetimos o aumento de 2 pontos. Passamos novamente. Dois. Vamos fazer os pontos deste lado e precisamos completar um total de 13 pontos. Assim como fizemos aqui. Passamos a agulha por baixo deste fio. Veja que o ponto aqui, olhem aqui, é o mesmo ponto deste lado. Nós repetimos aqui, teríamos 1, 2, embaixo da barriguinha, 3, 4, 5, 6, 7, por baixo de toda a alça, 8, 9, 10, 11, 12, e aqui o último seria 13, e aqui já corresponde ao último aumento. Passamos por baixo desta alça, fazemos um ponto baixo na alça completa, a lombadinha, toda a alça, passamos a agulha, pegamos o fio e fazemos aqui o ponto. Cortamos o fio, passamos a agulha por baixo da última correntinha, de trás para frente. Colocamos o fio reservado e levamos para trás. Passamos a agulha no centro da última correntinha e por baixo da lombadinha. Pegamos o fio e levamos para trás. Aqui ajeitamos muito bem. Vejam que aqui já completamos o aumento de 3 pontos. 1, 2. Dentro do mesmo espaço, já escondemos muito bem o fio. Vamos fazer uma última carreira. E essa já vai servir para fazer a união à bolsa. Aqui vamos fazer ponto baixíssimo em toda a borda, que vai dar um acabamento melhor à peça. Começamos aqui onde estão os aumentos. Olhem, aqui. Vamos começar no ponto depois dos aumentos. Olhem aqui neste ponto.
Passamos a agulha no centro da correntinha, pegando apenas a alcinha da parte de cima, aqui. Pegamos a laçada, deixando um pedacinho para esconder no final. Aqui vamos fazer pontos baixíssimos. Passamos a agulha no centro da próxima correntinha, somente na alcinha. Pegamos. Temos 2 alcinhas na agulha. Passamos a primeira por dentro da que já tínhamos. Passamos a agulha no centro da próxima. E fazemos um ponto baixíssimo no centro da próxima. Aqui não vamos fazer aumento. Vai ser um ponto no centro de cada correntinha. Trabalhamos aqui no primeiro ponto do aumento. E assim, finalizamos os pontos baixíssimos deste lado. Olhem como ficam lindos. Na hora de trabalhar neles, tentem não apertar muito. Para que a peça não fique muito encolhida, olhem como fica. Depois que terminarem, vão ajeitando. Olhem como a peça fica bonita. Aqui não vamos cortar o fio, porque já vamos começar a unir ao bolso. Antes de começar a costura, vamos colocar a primeira parte do fecho. Esse passo você também pode fazer depois, mas agora é muito mais simples. Localizamos o centro da aba. Você pode usar uma fita métrica. Veja que temos 16 centímetros de comprimento. Isso quer dizer que o centro aqui está entre 7 e 10 centímetros. Colocamos aqui. Verificamos muito bem. Pegamos esta parte do fecho e aqui abrimos com a ajuda de uma espátula. Um pouquinho para poder colocar muito bem o trapilho. Já abrimos um pouco o fecho. Vamos colocar aqui onde estão os marcadores. Vamos nos ajudar com uma espátula como esta. Na parte de baixo, também colocamos. Já ficou bem guardadinho o fio. Olha como ficou bem ajustadinha. Agora vamos fechar um pouquinho. Vocês vão pegar um fio de trapilho de qualquer cor ou um pedacinho de tecido. Vocês colocam em cima do broche para não danificá-lo e vão se ajudar com um alicate. Vai ser só um pouquinho de pressão. E pronto. Olha como fica bem ajustado. Verifiquem direitinho. E se for necessário, ajustem um pouquinho mais. Vamos começar a costura da aba. Começamos aqui onde está o aumento triplo. O primeiro ponto, vamos trabalhar no ponto central do aumento. Passando a agulha no centro da correntinha, pegando a laçadinha de cima. E também vamos pegar esse primeiro ponto. A lombadinha que está na parte de trás, isso é para dar mais firmeza a esse ponto. Continuamos trabalhando pontos baixíssimos no centro de cada correntinha e aqui no centro do aumento. Neste ponto vamos finalizar. Temos aqui deste ponto até este 17. A mesma quantidade de pontos que temos deste marcador a este marcador. Passamos a agulha no centro e por baixo da lombadinha. Aqui retiramos o marcador.
e passamos a agulha para dentro, por baixo de toda a correntinha aqui. Pegamos a laçada. Vejam que vamos para cima. Passamos pela aba com muito cuidado. Ajustamos e aqui fazemos um ponto baixíssimo. Passamos por baixo da alça. Na próxima correntinha e por baixo do ponto aqui. Pegamos o fio. Passamos pelas duas. E aqui, ponto baixíssimo. Passamos pelo centro da próxima correntinha. E no ponto que está na parte de baixo. Laçamos o fio. E aqui deslizamos. Vejam que o processo de costura é muito simples. Aqui tentem dar um pouquinho de altura ao ponto, para que não fique muito apertado. Passem a agulha no centro da próxima correntinha e aqui embaixo do ponto e fazem um ponto baixíssimo. Vejam que aqui restam os dois últimos pontos. Deslizamos aqui no centro e por baixo da correntinha. Retiramos o marcador. Aqui também vamos pegar, como é o último ponto, vamos pegar a laçada e a lombadinha que está na parte de trás. Fazemos embaixo do último ponto. Pegamos a laçada. E aqui deslizamos. Fazemos aqui o último ponto baixíssimo que faltava. E aqui já cortamos o fio. Puxamos o fio, usando uma agulha mais fina, passamos sob a correntinha. Assim, de ladinho. Pegamos a laçada, levamos para trás, ajustamos muito bem e passamos pelo centro desta última. Também vamos pegar a linha de baixo. Vejam que aqui já fechamos corretamente essa volta. Olhem como fica a correntinha. Vejam como ficou a costura aqui na parte de baixo. Aqui já temos duas pontas. O que vamos fazer aqui? Passamos por baixo. E aqui temos as duas juntinhas. Vamos fazer um nozinho e deixar bem apertadinho aí, bem apertadinho. Olhem como aqui ficou muito bom. Então vamos pegar uma ponta, uma a gente esconde desse lado e a outra a gente leva aqui na parte de baixo. Pegamos o broche, tiramos a trava da parte de trás e aqui colocamos. Ajustamos muito bem a aba. E vocês decidem a que altura, se quiserem, muito mais embaixo. Eu prefiro a tampa um pouco levantada.
porque a gente sempre tende a guardar o caderno, a agenda, então é para que fique um pouquinho mais espaçoso. Marcamos aqui o lugar. Abrimos bem essas perninhas e passamos aqui em cima deste ponto. Aqui já ajeitamos muito bem esta parte do fecho, verificando se fica no centro. Agora vamos colocar a trava. Vejam ali onde aparecem as perninhas. Vamos pegar o alicate e vamos fechar. Aqui talvez não dê para ver muito bem, mas vamos levar as pontinhas, olha aqui, para baixo e a que está embaixo para cima, para já prender o fecho. Pronto, aqui já fixamos muito bem. Olhem como fica lindo! Agora vamos trabalhar a alça. Para trabalhar a alça, vamos começar deixando um fio de cerca de 30 centímetros de comprimento, para colocar o mosquetão. Então começamos aqui com o nó corrediço e vamos fazer uma correntinha. Veja que aqui temos nó corrediço e uma correntinha. Prestem bastante atenção. Vamos passar a agulha por baixo da alça do ponto baixíssimo. Aqui. Passamos a agulha. Pegamos a linha. Levantamos a laçada até a altura da orelhinha que está na agulha de crochê. Pegamos a linha novamente e passamos pelas duas. Giramos um pouquinho a peça e podemos ver aqui uma lombadinha. Passamos a agulha por baixo dessa lombadinha. Giramos um pouquinho, passamos por baixo dessa lombadinha. Laçamos o fio e puxamos uma laçada. Temos duas orelhinhas na agulha de crochê. Pegamos a linha e passamos pelas duas. Aqui já podemos ver que desse lado não temos mais apenas uma lombadinha, mas sim duas. Olhem aqui. Giramos a peça um pouquinho e passamos a agulha por baixo dessas duas. Pegamos a linha, puxamos e levantamos. Temos dois. Pegamos o fio e fechamos. Giramos novamente. Vejam que do lado direito ficam dois fios. Giramos e passamos a agulha novamente por baixo desses dois fios. Pegamos o fio e damos altura. Aqui fica 2, pegamos a laçada e fechamos. Viramos e passamos por baixo dessas duas. Esse é todo o processo que vamos fazer para a alça. Viramos, passamos por baixo das duas. Pegamos a linha. Ficam duas, aqui fechamos. Giramos novamente. Vejam que, à medida que vamos subindo, já dá para ver o padrão do tecido. Este é muito fácil de fazer. Assim já deve dar para ver a alcinha. Vejam como o padrão é muito bonito e o processo é simples. Vou continuar trabalhando até chegar a uma altura de 130 centímetros. Já dei a altura para a alcinha, completei aqui os 130 centímetros. Também cortei o fio e aqui vamos fazer o arremate. Pegamos o fio e passamos pelos dois. Ajustamos bem direitinho e agora vamos colocar o mosquetão.
Passamos aqui deste lado e tiram aqui. Aqui deste lado, cortam aqui o excesso. E escondem a pontinha. Já temos os 2 mosquetões prontos. Assim ficou a costura. Vamos unir essas 2 extremidades. E vamos dividir a alcinha em 2 partes. Ajustando aqui muito bem. Agora vocês decidem aqui o quão comprido vocês querem deixar isso. Aqui me parece que assim, colocamos aqui dentro da nossa bolsa e vocês decidem quão alto vocês querem deixar. Acho que aí fica muito bom. Vamos fazer uma costura aqui nesses 2 ladinhos. Isso é para que seja muito mais fácil na hora de colocá-la. Então aqui nós já unimos. Colocamos aqui no centro e a costura vamos fazer aqui nos pontos baixos. Vamos passar a agulha aqui desse lado e voltamos aqui na próxima correntinha. Passamos aqui na parte interna, que esteja no mesmo nível. Abrimos um pouco os pontos para não ficar visível. Abrimos aqui e passamos para este lado. Aqui passa a agulha no ponto seguinte. E vamos pegar aqui a lombadinha que está na parte de baixo. Agora levamos o fio para trás. E aqui já prendemos muito bem. Aqui deste lado, o que vocês vão fazer? Vamos passar a agulha. Aqui embaixo do lombadinha. Aqui deste lado, vamos prender desta forma. Abrimos aqui um pouquinho.
Levamos o fio aqui embaixo. Certo. E aí está lá embaixo. Vejam que aqui embaixo tem outro fio. Passamos por baixo desse fio também. Há uma argolinha na agulha de crochê. Pegamos o fio e fazemos um ponto baixíssimo, como se fosse um nozinho. Ajustamos bem esse nozinho aí. E isso vai prender deste lado. Agora vocês vão esconder a linha, normalmente embaixo dos pontos. Terminamos a costura. Vejam que fica bem firme e resistente. Agora vamos colocar as argolas. Vamos fazer isso nas extremidades. Aqui em cima da primeira volta, esses 2 pontos. Agora ajeitamos a alça para que fique bem organizada e passamos por aqui. Temos a borla pronta. Olhem como ficou linda. Vamos colocar na nossa bolsa. Quero mostrar para vocês como ela é espaçosa, que ficou por dentro. Aqui a gente fecha. Já terminamos todo o processo. Olhem o resultado. Eu amei! A cor ficou divina e todos os acabamentos ficaram lindos. O ponto, aqui na parte de trás, a manigueta. Olhem como ficou. Vou passar a medida de altura com a aba. Aqui com a aba. De altura tem 28 centímetros. E aqui, de largura, ficou com 19 centímetros. Chegamos ao final da aula. Espero que você tenha gostado do processo e coloque em prática. Se for assim, não se esqueça de deixar um like e fazer um comentário como forma de agradecimento. Nos vemos em um próximo tutorial. Que Deus abençoe vocês. Tchau!